Boa noite, igreja, povo de Deus. Aleluia. Pode ficar à vontade, tome seus assentos. Aleluia. Glória a Deus. Vocês estão bem? Sim. Aleluia. Para você que não está bem, eu tenho uma palavra ao seu coração. Eu quero profetizar sobre a sua vida que você pode ter entrado aqui de um jeito, mas você vai sair totalmente diferente. Amém. Porque nós temos um Deus todo-poderoso que pode mudar situações. Aleluia. O Salmo 122 fala assim, ó: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Aleluia. Irmãos, como foi cantado aqui no último louvor agora, tem gente aqui que faz tempo que não vê a luz do dia. Estão tentando sepultar a tua alegria. Mas lá em Neemias 8:1 fala que a alegria do Senhor é a nossa força. A alegria no Senhor é a nossa força. Não sei a forma que você tem entrado aqui, Deus falou fortemente ao meu coração. E da mesma forma que você entrou, você não vai sair, porque o Espírito Santo de Deus vai falar ao seu coração, já está falando ao seu coração. As coisas podem ter saído do teu controle, mas nunca do controle daquele que está no controle de tudo. Quando João foi arrebatado, ali ele viu alguém no trono. Ele viu, aleluia. Se ele viu alguém no trono, tem alguém no controle. Essa noite é uma noite de restauração. É uma noite aonde Deus acrescentará mais fé ao seu coração. Porque muitos que entraram aqui, eu creio que a fé estão se esvaindo já. Chegar a dizer para o Senhor, mas Senhor, até quando? O porquê de tudo isso? Mas tudo tem um fim. E essa noite é uma noite aonde o Senhor irá acrescentar fé aos nossos corações. Nos ajudar, porque a palavra do Senhor fala que até aqui nos ajudou o Senhor. Até aqui Ele tem nos ajudado. Tantas dificuldades a cada um de nós passamos diariamente. Nós somos bombardeados de informações diariamente, constantemente. Situações querem roubar a nossa paz, nos fazer errar, nos fazer cair, nos fazer pecar. E o que nos faz distância entre nós e o nosso Deus, separação entre nós e o nosso Deus, é os nossos pecados. Mas essa noite é uma noite de arrependimento, aonde eu creio que Deus ele irá atender os nossos pedidos, no sentido aonde está de acordo com a vontade dele. Essa noite é a noite onde o Senhor está derramando uma unção nova para a vida de cada um de nós, uma capacitação para aquele que quer. Muitas pessoas pensam assim: ah não, eu não sei qual é o meu dom, qual é o meu talento. Pede ao Senhor, pede para Ele, que Ele vai revelar a você, vai revelar aquilo que é necessário para a sua vida, aquilo que o Senhor tem preparado para a vida de cada um de nós. Os nossos talentos são diferentes uns dos outros, mas nós juntos, reunidos como igreja, os talentos são usados para a edificação do corpo de Cristo. É para esse o propósito. Muitas pessoas pensam assim: eu não queria tanto saber louvar, saber pregar, saber ministrar. Pede dom para Deus, Senhor. Pede esse talento para o Senhor. A palavra do Senhor fala que aquele que bate, a porta se abre. Aquele que busca, encontra. Que nessa noite você possa ter o seu coração disposto realmente a buscar esse Deus, glorificar a esse Deus Todo-Poderoso. Sabe por quê? Porque Deus ele não se comove com lágrimas. Deus ele se comove com o coração contrito e quebrantado. Não adianta nada você só chorar e não se arrepender. Remorso não agrada a Deus. Arrependimento sim agrada ao Senhor. Davi, certa vez, na sua queda ali com Betseba, teve um filho.
Mas Davi, depois que cometeu ali o seu adultério, ele quis dar um jeito, tentar ali de alguma forma fazer com que Deus ajudasse, com que não tivesse uma consequência. E a maioria de nós aqui sabemos aonde foi parar ali o fim. Jesus, ele levou o filho ali de Davi daquela traição. Davi se arrependeu de uma forma tremenda depois. E nós sabemos que Davi, ele foi considerado um homem segundo o coração de Deus. Porque ele foi melhor que nós? Não. Porque ele tinha um coração quebrantado e contrito. Você pode cair 1000 vezes, como foi cantado aqui no primeiro louvor, se eu não me engano. A mão do Senhor te levantará. Aonde você cair, se você clamar, Deus ele te levanta. Ele te sustenta. Aleluia. Eu quero trazer uma palavra aqui para a vida dos irmãos, que se encontra no livro de Josué 24. Aleluia. Deus é bom. A partir do versículo 1. Oh, glória. Glória a Deus. Ele já está aqui no telão. Josué 24, a partir do versículo 1. Depois ajuntou Josué todas as tribos de Israel em Siquém, e chamou os anciãos de Israel, e os seus cabeças, e os seus juízes, e os seus oficiais, e eles se apresentaram diante de Deus. Então Josué disse a todo o povo: assim diz o Senhor, Deus de Israel: da além do rio antigamente habitavam vossos pais. Terá pai de Abraão e pai de Naor, e serviram a outros deuses. Eu, porém, tomei a vosso pai Abraão da além do rio e fiz andar por toda a terra de Canaã. Também multipliquei sua semente e dei-lhes a Isaque. E a Isaque dei Jacó e Esaú. E a Esaú dei a montanha de Seir para a possuir. Porém Jacó e seus filhos desceram para o Egito. Então enviei Moisés e Arão e feri-o ao Egito, como fiz no meio dele. E depois vos tirei de lá. E tirando eu vossos pais do Egito, visitei ao mar, e os egípcios perseguiram a vossos pais com carros e com cavaleiros até o mar vermelho. E clamaram ao Senhor, que pôs uma escuridão entre vós e os egípcios, e trouxe ao mar sobre eles, e os cobriu, e os vossos olhos viram o que eu fiz no Egito. Depois habitaste no deserto de muitos dias. Então eu vos trouxe a terra dos amorreus, que habitavam da além do Jordão, os quais pelejaram contra vós. Porém os dei na vossa mão, e possuíste a terra, e os destruí diante de vós. Levantou-se também Balaque, filho de Zippor, rei dos Moabitas, e pelejou contra Israel, e enviou e chamou a Balaão, filho de Beor, para que vos amaldiçoasse. Porém eu não quis ouvir a Balaão, pelo que abençoando-vos, ele vos abençoou e livrou-vos da sua mão. E passando vós o Jordão, e vindo a Jericó, os habitantes de Jericó pelejaram contra vós, os amorreus e os perizeus e os cananeus,
e os heteus, e os gigazeus, os heveus, os jebuseus, porém os dei na vossa mão, e enviei vespões diante de vós, que expeliram de diante de vós, como a ambos os reis dos amorreus, não com a tua espada, nem com o teu arco. Eu vos dei a terra em que não trabalhastes, e cidades que não edificastes, e habitais nelas, e comeis das vinhas e dos olivais que não plantastes. Agora, pois, temei ao Senhor, e servi-o com sinceridade e com verdade, e deitai fora deuses os quais serviram vossos pais, da além do rio do Egito, e servi ao Senhor. Porém, eu vos parece mal aos vossos olhos, servi ao Senhor. Escolhei hoje a quem servais, se os deuses a quem serviram vossos pais, que estavam da além do rio, ou dos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Porém, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Vocês podem responder? Repetir isso? Porém, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Aleluia. Então respondeu o povo e disse: nunca nos aconteça que deixemos o Senhor para servir a outros deuses. Aleluia. Eu fiz um tema aqui para essa ministração. Eu coloquei o tema como decisão. Já está aqui, tá? Decisão. Josué 24. Aí no caso está de 1 a 17, mas eu passei um pouquinho porque aqui aonde o ponto onde eu quero chegar, aonde que fala que Josué, ele toma uma decisão. Ele fala ali que eu e minha casa serviremos ao Senhor. Eu fui dar uma pesquisada no nosso Google, no nosso Aurélio, o que significa decisão. Decisão é um substantivo feminino que é um ato de decidir ou determinar. Isso significa decisão. E Josué, quem que era Josué? Josué, ele era filho de Num. A Bíblia não se fala muito de Num. Fala bem pouco desse tal de Num, pai de Josué. Mas como a Bíblia cita o nome dele, isso dá a entender que ele é uma pessoa importante, senão estaria aqui. Josué, ele era um israelita, um líder, aonde ele era ali auxiliar de Moisés, e o tempo todo o nosso irmão Josué seguiu junto com Moisés. É muito interessante porque quando nós andamos com alguém, nós iremos se parecer com essa pessoa. Não adianta. Conforme andamos com alguém, começamos a ter os trejeitos da pessoa, a falar igual a uma pessoa, porque estamos andando com ela. E Josué ali era como se fosse um auxiliar de Moisés. Josué, ele foi um homem aonde Deus chamou com um propósito, e um propósito muito grande sobre a vida de Josué. E Josué, ele teve uma trajetória bastante marcante na Bíblia, na vida dele também, né? Porque Josué nada mais, nada menos andou com o nosso filho, com o nosso irmão Moisés, profeta Moisés. E a pergunta que o Senhor faz para nós essa noite: com quem nós estamos andando? Com quem nós estamos se parecendo? E a palavra do Senhor fala que quando Moisés faleceu, automaticamente Deus chamou Josué, porque a obra do Senhor ela não para.
Se engana você pensar assim: ah, não, sem mim as coisas não andam, sem mim as coisas não prosseguem. Se engana, irmãos. Deus levanta outro rapidinho. Aleluia. Mas é muito importante nós deixarmos discípulo aqui. Quem aqui vai ser o sucessor do Johnny, do Marcelo, do Arthur, do Vinícius, das meninas que cantam aqui na frente? Quem será o sucessor? Pode ser um de nós, mas é necessário deixar alguém de sucessor. E Josué, ele a todo tempo estava acompanhando a caminhada de Moisés. E como ele sempre acompanhou a caminhada de Moisés, ele foi entendendo, compreendendo, aprendendo muita coisa. Irmãos, a vida de um cristão não é uma vida para ser vivida sentada dentro de um banco de uma igreja. Não, eu ouço a palavra, eu sou edificado, volto para minha casa e está tudo bem. Não. Nós estamos aqui constantemente reunidos, sextas-feiras, aos domingos, quando tem PG, aonde o povo de Deus está reunido, é para quê? É para que cada um de nós recebamos a palavra do Senhor, iremos passar para frente, edificar vidas. Esse é o sentido de nós estarmos aqui. O nosso irmão Marcelo vem lá, de Itaquá, Marcelo, de Itaquaquecetuba, longe. É por acaso que ele está aqui? Não, é porque ele decidiu estar aqui. É uma decisão. Quais decisões da sua vida que te levaram a uma situação ruim ou boa? Lembra aí. Qual decisão que você mudaria se pudesse mudar? Você já parou para pensar que uma decisão, ela pode interferir no ciclo, no percorrer da nossa vida? Não só da nossa vida, mas de pessoas que estão em volta de nós. Porque ali Josué, quando estava passando por esse momento, falando com o povo ali, ele falou: não, peraí, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Ele decidiu, a decisão dele implicaria não só para ele, mas também implicaria para toda uma família, para toda uma geração. Aleluia. Josué, ele foi tão usado ali na palavra do Senhor, que ele estava ali no meio dos 12 espias, aonde Moisés mandou espiar a terra. Josué e Caleb era um deles. E não é por engano que só duas pessoas ali entraram. Só 2 pessoas acreditaram, vamos dizer assim, na terra aonde Moisés mandou espiar. Sabe por quê, irmãos? Tem momentos da nossa vida que estamos reunidos em grupos, em pessoas, em várias pessoas, mas nem todos estão com o mesmo pensamento que nós. Aqui nesse culto agora, tem vários tipos de pensamentos, vários tipos de situações, mas Deus, ele conta com aquele que realmente entende a palavra do Senhor e age, toma uma decisão. A decisão que o Senhor fala para o nosso coração nessa noite, decida continuar com Ele, decida prosseguir firme, constante com Ele, porque foi isso que Josué fez. Josué estava ali com mais 11 pessoas, Josué, Caleb mais 10. Moisés deu uma ordem para eles espiarem uma terra, e chegando nessa terra, pastor Vinícius, sabe disso, que chegando lá o pessoal chegou na terra, olhou, falou: tem gigante. O negócio aqui parece que não é muito bom não. A terra sim emana leite e mel, mas tem muito gigante, tem situações ali que no nosso braço, na nossa força, não vamos conseguir. 10 pessoas voltaram com uma resposta ruim, mas teve 2 que falaram assim: não, o Senhor nos deu essa terra, então nós vamos seguir. Sabe por quê? O Senhor dos exércitos das batalhas está conosco. Amém. O nosso Deus Todo-Poderoso, que foi cantado aqui, Ele está conosco. Ele está aqui nessa noite, falando: eu estou contigo até o fim da sua caminhada. Porque Deus, ele age por fé. Deus, ele age por fé. Como eu falei com os irmãos, Deus não age por choro, por chororô,
Deus não se comove com choro, com pranto. Não é isso que Deus se comove. Deus, ele age por fé. A palavra do Senhor fala lá em Hebreus 11, que 11:6, sem fé é impossível agradar ao Senhor. E é necessário que aquele que acredita que Deus existe, que ele é galardoador daqueles que o buscam. Sem fé é impossível agradar ao Senhor. A única coisa que surpreende o nosso Deus é a nossa fé. Como que está a nossa fé nessa noite? Nessa nossa caminhada, como é que está a nossa fé? Será que está se esvaindo? Será que está permanecendo firme como naquele dia onde você se batizou? Aonde você ergueu a sua mão e falou, não, hoje eu entrego a vida para o Senhor, porque o Espírito Santo moveu no meu coração. Lembra daquele dia? Aonde o seu coração se alegrava, aonde você falava, Senhor, o que o Senhor pedir para me fazer, eu vou fazer. O que o Senhor me recomendar para fazer, eu vou fazer, porque eu estou contigo, estamos juntos, Senhor. E hoje, as circunstâncias da vida nos levam a um momento difícil, aonde muitos pensam assim, sabe uma coisa, eu vou parar. Esse Deus, ele não me ouve mais, ele não me responde mais. Senhor, aonde o Senhor está, que você não está vendo o que estou passando, Senhor? Não, o Senhor está conosco. O Senhor não está longe, o Senhor está perto. Amém. Só que por muitas vezes a nossa fé não está de acordo com a vontade do Senhor. Irmãos, eu vou falar para você que não é fácil manter a fé. Não é fácil. E quanto mais nós pedimos fé ao Senhor, mais situações contrárias vêm na nossa vida. Porque é para testar aquilo que você pediu. Quando você pede para o Senhor assim, Senhor, me ajuda a perdoar, mais situações acontecem onde você vai ter que exercer o perdão. Aí onde o bicho pega, Marcelo. Porque eu estava conversando, eu creio que foi no PG, sexta-feira, que a minha filha trouxe uma palavra poderosíssima em relação a perdão. Eu até falei que como é complicado, tem 3 coisas que é difícil para o ser humano fazer, que é amar o próximo, né? Manter a sua fé e perdoar. É 3 palavrinhas difíceis de fazer, irmãos. Fé, a gente ter fé é complicado. Perdoar aquele que nos aborrece é complicado. Amar o teu próximo é complicado. Não é o próximo que está próximo, é aquele que realmente fala mal de nós. Aí sim é complicado. E quanto mais nós pedimos, nós somos provados. E quão maravilhoso isso, sabe por quê? Porque Deus, ele concede o desejo do nosso coração. Quanto mais você pede fé ao Senhor, vai vir situações para que possa aumentar a sua fé. E isso é bom. E nessa noite, você sai da sua casa, não sai da sua casa porque você falou assim, não, eu vou para o culto porque é mais um dia de culto. Não, você decidiu estar aqui. É uma decisão. A decisão é nossa, de enfrentar chuva, de enfrentar sol, porque nós sabemos da onde o nosso Senhor nos tirou. Josué aqui, quando reuniu aquele povo e começou a comentar com ele, falou, irmãos, você lembra lá o Senhor falando aqui que você lembra do Egito, da onde eu tirei? Você lembra do lixo do monturo aonde eu tirei vocês? Vocês lembram ali aonde o povo de Faraó perseguiram você no deserto? E eu livrei vocês? Deus nos faz lembrar essa noite da onde eu te tirei. Você lembra? Você lembra quem você era, hoje quem você é? Você lembra disso? A conversão de Paulo para mim é de algo maravilhoso que aconteceu na Bíblia. Não só de Paulo, mas também de Zaqueu, para mim foi uma das conversões genuínas que tiveram. Já que Zaqueu era um homem rico, poderoso, influente, mas mesmo assim decidiu seguir a Jesus. Decidiu romper, subiu numa árvore e falou, não, hoje eu quero mudança de vida, porque eu decido mudar. Quantos de nós, irmãos, ainda não decidiram realmente se firmar no Senhor? Quantos de nós estamos brincando de ser crente? Quantos de nós estamos levando uma vida cristã não de acordo com a vontade do Senhor? Mas o Senhor tem que entrar na nossa agenda, não nós entrarmos na agenda de Deus. Eu vou para o culto sim,
Eu vou erguer a mão se pedirem. Eu vou glorificar só se pedirem. Irmãos, aqui você tem liberdade de glorificar. Que pode chegar um tempo aonde nós iremos querer levantar as mãos e falar, não iremos conseguir. Aproveita o tempo da mocidade. Aproveita onde você pode falar, onde você pode sentir. Você já agradeceu hoje por você ter seus membros fisicamente perfeitos? Você já agradeceu hoje por poder respirar? Você já agradeceu hoje por poder sentar numa cadeira que muitos não podem sentar? Você já agradeceu hoje por poder enxergar hoje? Todo dia pela manhã, assim que nós acordarmos, tem que falar assim: Senhor, obrigado, Pai, porque deitei e me levantei. Sabe por quê? O Senhor me sustentou. Nem é Ele que me sustenta, é Ele que nos sustenta, nos mantém de pé até hoje. Ele nos mantém de pé porque Ele tem um propósito, assim como Ele teve um propósito na vida de Josué. Mas Josué era um homem guerreiro, um homem valente. Mas Josué, ali no capítulo 1, se não me engano, versículo 8, eu acho, que Deus fala para Josué: tenha coragem, tenha bom ânimo. Às vezes o que nos falta, irmãos, é ter bom ânimo. Muitos de nós perdemos o ânimo. Meu Deus. E Deus, ele não fala com pessoas prostradas. Isaac, coloca para mim Ezequiel 2, versículo 1. Aleluia. E disse-me: filho do homem, põe-te de pé e falarei contigo. Deus não fala com pessoas prostradas, pessoas que são vitimistas. O problema é o governo, o problema é o irmão que não me deu a paz. Não, põe-te de pé, que o Senhor falará contigo. Se posicione, toma uma decisão na sua vida, porque constantemente o Senhor nos fala conosco, a todo culto. Quantas dezenas de cultos nós não viemos já, mas nós não decidimos ainda seguir ao Senhor. Irmãos, quando há decisão no nosso coração de seguir ao Senhor e ter essa certeza como Josué teve, nada para a gente, nada parou Josué. Se eu não me engano, Josué morreu com 110 anos, firme na promessa do Senhor, porque ele todo momento acreditava naquilo que o Senhor tinha preparado para a vida dele. Se Deus falou que iria fazer, ele cria. Então, se Deus falou, vai acontecer. O que Deus já prometeu na sua vida? Vai acontecer. Aleluia. Sabe por quê? Porque não foi o homem que falou, foi o nosso Deus Todo-Poderoso que falou. Josué tinha uma promessa, e a promessa do Senhor foi cumprida. Josué, quando entrou na terra prometida, chegou lá para ver a terra, ele voltou com os olhos diferentes das 10 pessoas. Muitos de nós temos um olhar ruim de uma situação, mas se Deus nos deu algo para nós possuirmos, você pode ter a certeza no seu coração que Deus entregará na sua mão, se Ele prometeu. Assim como fez Josué e Caleb. Falou: não, Senhor, Moisés, eu fui lá, realmente a terra, ela é complicada, ela tem gigantes, tem vários tipos de situações ruins, mas a terra emana leite e mel, os cachos de uva lá é grandíssimo, Senhor. Então a terra sim é boa, vamos entrar. Como têm sido os vossos olhos? A terra fala: se os seus olhos forem maus, todo o teu corpo está em trevas. Como estão os nossos olhos nessa noite? De que forma estamos enxergando a vida? Irmãos, eu quero dizer para vocês que a vida não é fácil para ninguém, e nunca vai ser fácil. Para a vida de Jesus, nós sabemos aqui que desde o nascimento dele até a morte e ressurreição, o diabo não desistiu de tentá-lo até o final da sua vida. Na cruz, pendurado no madeiro, um se arrependeu, o ladrão do lado se arrependeu e o outro não. Até naquele momento Satanás usou alguém para poder ludibriar Jesus. Você não é o Deus aí? Você não, desce daí, pô, desce daí e nos tira daqui. Mas o outro não: Senhor, lembra-te de mim, Senhor, quando entrar no teu reino. Arrependimento é saber que somos pó. Nós não somos nada nessa terra, nós somos uma fagulha nessa terra aqui.
Mas Deus nos ama de uma forma tão incondicional sobre as nossas vidas, que Deus ele nos deu o seu Filho unigênito, para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus te ama de uma forma incondicional. Não sei qual é o seu pecado, nem quero saber, mas Deus sabe do meu pecado, sabe do seu. Mas Ele nos perdoa. Ele nos perdoa para nós prosseguirmos firmes e constantes. Josué também ele foi usado tremendamente para poder derrubar Jericó. Sabe por quê? Ele foi usado porque ele tinha a convicção que o Senhor estava com ele. Mais uma vez eu quero frisar isso. Qual é o tipo de convicção nós temos? Será que realmente nós cremos nesse Deus Todo-Poderoso que pode mudar qualquer tipo de quadro, qualquer tipo de situação? Aos olhos de muito, aquela muralha de Jericó era intransponível. Mas para Deus bastou dar algumas voltas e gritar no final que a muralha foi derrubada. Sabe por quê? Deus ele age fora da sua lógica, fora da minha lógica. É esse Deus Todo-Poderoso. Você fez uma lógica, acha que Deus vai agir dentro da sua lógica, se engana você. Porque Deus ele age totalmente fora da lógica. Mas Josué, na sua caminhada, como eu falei para vocês, ele tinha um líder. Ele tinha alguém que posicionava ele. Ele tinha alguém com quem se inspirar. E para nós cristãos, a nossa maior inspiração, quem é? Cristo. Jesus Cristo de Nazaré. Certa vez, quando, se eu não me engano, foi Pedro, ali estava meio quietinho num canto, o pessoal passou e falou: esse aqui é um deles. E ele meio que, não, eu não sou um deles não, eu nem conheço. Não, mas você parece com tal jeito de falar, o jeito de andar é como eles. Olha que maravilhoso. Mesmo assim, ele tentando se esconder, e o próprio jeito dele não negava quem ele era, de que ele era discípulo. Como tem sido as nossas atitudes? Tem sido atitudes parecidas com Cristo? Será que o povo que nos vê na rua por aí, será que nos vê como realmente cristãos? Será que estamos sendo parecidos com Cristo? Naquele momento ali, Josué, ele era parecido com Moisés, porque foi liderado pelo Moisés, mas ele tinha uma fé no Senhor inabalável. Que a tua fé nessa noite seja renovada em nome de Jesus. Que tudo aquilo que você colocou como meta na sua vida e ainda não se cumpriu, se foi o Senhor que falou que vai acontecer, em nome de Jesus irá acontecer. Não desfaleça a tua fé, prossiga firme até o fim da sua vida. Como é maravilhoso, irmão, ser crente. Como é maravilhoso. Aleluia. E Paulo ele diz assim em Filipenses 3, versículo 13 e 14. Filipenses 3, versículo 13 e 14 fala assim, ó: irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Quando Paulo realmente se converteu, quando Jesus falou com ele ali em Atos 9, teve a conversão genuína de Paulo. Antigamente ele matava os cristãos. Quando ele conheceu realmente o Senhor Jesus, ele falou: não, eu decido mudar. A minha decisão agora é seguir a Cristo até o fim da minha vida. Irmãos, ninguém parava Paulo. Ele preso, encarcerado, ele falou: irmão, sabe uma coisa? Já que estamos aqui, Ciro, sabe uma coisa? Toca um, dá um dó maior aí. Vamos cantar? Aleluia. Começaram a louvar o Senhor. Sabe por quê? Porque a alegria do Senhor é a nossa força, não é a alegria deles. Muitos de nós, irmãos, estamos livres, mas às vezes estamos presos, cativos na nossa mente. O que tem aprendido muito cristão hoje em dia é a mente, a mentalidade. Como é que está a nossa mente? Se eu não me engano, acho que é Romanos 12:2 que fala que nós temos que ser transformados
na mente. Irmãos, a nossa mente que comanda o nosso corpo. Como é que está a nossa mente? Tem dominado o nosso corpo? Que tipo de mentalidade está sendo a nossa? Nós temos que ter a mentalidade que Cristo nos libertou da cruz do Calvário. Os nossos pecados todos foram pagos por Ele, Jesus Cristo de Nazaré. Nós não devemos mais nada para o diabo. Nós temos nenhum tipo de contato mais com Satanás. Nós temos mais que avançar para o alvo, assim como Paulo fez. Irmãos, certa vez eu quero finalizar dizendo aqui em Mateus 16, puder colocar por favor, Mateus 16, do 12 ao 17. Cristo, Ele nos libertou para uma vida de liberdade, não de libertinagem. É isso que Deus tem para a nossa vida, uma vida de liberdade e não de libertinagem. Muitas pessoas não estão convictas desse Cristo. Muitas pessoas estão fazendo o que? Do nome de Jesus só o jargão. Mas o nome de Senhor Jesus não é um jargão. O nome do Senhor Jesus, Ele é poderoso. Aleluia! No começo do culto aqui, o pastor Vinícius reuniu a igreja para orar. E quanto tempo faz você não ora na sua casa? Quanto tempo faz eu não tiro um tempo de oração na minha casa? Quanto tempo faz que a gente não tira um tempo para poder meditar na palavra? Meditar. Aqui não está escrito assim, leia a Bíblia de dia e de noite. Não, medita. Se eu não me engano, foi o próprio Josué que disse: medita na lei do Senhor, de dia e de noite. Quantos de nós não estamos mais fazendo isso? Preferimos mais ficar nas redes sociais, não que isso seja errado, mas o que tem roubado o nosso tempo é as redes sociais. Não estamos tirando mais um tempinho e falando: Senhor, do meu tempo que tem 24 horas, pelo menos uma horinha eu vou dar para o Senhor. Quantos de nós, irmãos, perdemos a sensibilidade de buscar o Senhor aqui, e falar: Senhor, eu quero fazer um devocional para o Senhor, fale comigo, leia a palavra do Senhor, e o próprio Espírito Santo vai interpretar os nossos corações. Quantos de nós perdemos essa vontade mais de buscar a palavra, estamos descrentes, e a palavra do Senhor aqui é tão poderosa, acessível a todos nós. Tem muitos lugares por aí, irmãos, que querem ouvir a palavra, ler a palavra do Senhor, e não tem mais essa oportunidade. Tem tantas igrejas perseguidas por aí que estão em cavernas, pegando só algumas folhas da Bíblia e lendo a palavra do Senhor, aonde nós temos o privilégio de ter a palavra do Senhor completa, podendo ler de Gênesis a Apocalipse. E muitas vezes nós perdemos o nosso tempo nas redes sociais. Vamos se atentar um pouco. O que está dominando a nossa vida? É a palavra do Senhor ou é as redes sociais? É o mal do século, aonde muitos estão se enveredando ali para lugares aonde um clique te leva para lugares obscuros. O que nós estamos vendo? Mas o Senhor vê tudo. Aleluia. E eu quero finalizar dizendo isso em Mateus 16, a partir do versículo 12. Porque a nossa intenção de vir ao culto, de cultuar o Senhor, é porque nós cremos que Ele nasceu, morreu e ressuscitou, amém? Se Ele ressuscitou, Ele está conosco, amém? Se Ele ressuscitou, Ele está aqui, amém? Se Ele ressuscitou, estamos aqui por causa dEle, amém? Aleluia! E diz assim a palavra do Senhor, Mateus 16, a partir do versículo 12: então compreenderam que não dissera que se guardasse. Peraí, exato, não sei, acho que não é esse não, peraí. Mateus 12, versículo 17, é isso? Você colocou Mateus, Marcos? Mateus, deixa eu ver aqui, se é Mateus. Aleluia, Deus. Eu acho que fui eu que colocou errado, deixa eu ver aqui.
Aleluia, Deus. Obrigado. Obrigado, Jesus. Coloca Marcos 16:15 já. E disse-lhe: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Coloca outro também, Zara. 16. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Irmãos, o nosso intuito maior, o desígnio que Deus deixou para a vida de cada um de nós é evangelizar, é pregar a palavra do Senhor, pregar em tempo e em fora de tempo. Como é difícil para nós entendermos isso, que Deus ele tem um chamado na nossa vida, pregar o evangelho, pregar o evangelho. Então estamos aqui constantemente ouvindo a palavra do Senhor, para que nós possamos a cada dia mais ter entendimento da parte do Senhor e levar essa palavra a dezenas, centenas, se possível milhares de pessoas. Que nessa noite essa palavra de Josué entre no seu coração. Tome essa decisão de servir o Senhor até o fim da sua vida. Nunca se aparte do livro dessa lei. Nunca, medita dela. Sempre que possível, medita na palavra do Senhor. Porque aqui não tem a palavra, não contém a palavra do Senhor. Aqui é a palavra do Senhor, de Gênesis a Apocalipse.